Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje, os capítulos 75 e 76. O 75, Andar na Luz. É mostrado que Deus não quer que seus filhos fiquem em trevas. Então, é muito importante a gente entender que Deus ele nos dá luz conforme aguentamos. Então, ele não dá toda a luz de uma vez, mas ele sempre vem dando luz atrás de luz para que eu e você possamos o quê? Estar moldando o nosso caráter, tá? Então, ajustando as coisinhas que faltam e etc. E temos alguns textos muito importantes. Foi-me mostrado que há demasiado comparar-nos uns aos outros, tomando, por exemplo, mortais falíveis, quando temos um seguro e infalível modelo, Cristo. Esta é a única comparação digna de confiança que se pode fazer. Em qualquer outra haverá engano. Isso é muito importante porque a gente fica muitas vezes, olha aquele irmão. Aquele irmão faz algo pior que eu. Olha aquele outro. Olha aquele outro. E aí a gente vai se conformando como uma norma baixa. A norma é Cristo. E é uma baita de uma norma, é a alta norma. Então, quando nós rebaixamos a norma, é quando ficamos tentando achar em outros defeitos maiores do que o nosso para se achar melhor do que os outros, assim como os fariseus. Os fariseus eles colocavam como uma norma alta e ficavam olhando os que não eram ali os fariseus, né? E olha aquele ali, olha aquele outro ali. É por isso que eu sou o fariseu, por isso que eu sou isso. Então, nós nos diminuímos a norma para parecer que estamos numa norma alta, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. É mostrado que muitos não percebem a luz, por quê? Porque estão mergulhados nas coisas mundanas. Então o que acontece? Se eu fico numa coisa mundana, quando Deus me dá uma luz espiritual, eu não consigo discernir, porque a Bíblia diz que só discernimos as coisas espirituais no espírito. Quando eu estou no mundo, eu estou sem o espírito, porque o espírito não habita em pessoas que fazem as coisas mundanas. Então, isso causa problemas para nós entendermos as luzes que Deus está nos mandando. É por isso que temos pessoas que não fazem a reforma de saúde, de vestuário, do sábado, as várias reformas que nós precisamos avançar e não estamos avançando. Por quê? Porque as coisas do mundo não permitem. E para nós finalizarmos esse capítulo, temos o último texto. Cristo é negado de muitas maneiras. Podemos negá-lo por falar em contrário da verdade, por falar mal dos outros, por conversas e gracejos tolos, ou por palavras ociosas. Nessas coisas manifestam bem pouco tato ou sabedoria. A vida e o Espírito de Cristo é a única norma de excelência e perfeição, e nossa única conduta segura é seguir-lhe o exemplo. Se assim fizermos, ele nos guiará por seu conselho, recebendo-nos depois em glória. Então é muito importante a gente entender que Jesus é o nosso modelo. Não baixe a norma com pessoas falíveis como eu e você, ok? O capítulo 76 vai falar sobre a causa no leste. Em meados de 1854, o pessoal começou a entender e achar que Jesus voltaria depois de 10 anos, né? Do desapontamento de 1844. Só que o povo não estava preparado, porque eles estavam desanimados desde 1844. Então, por mais que Jesus queria voltar o quanto antes, não era possível, porque o povo não estava preparado da forma que deveria, né? Nem os poucos estavam preparados para a volta de Cristo. O nome de Deus, os santos anjos ficam desgostosos e entristecidos pela maneira irreverente com que muitos tomam o nome de Deus, o grande Jeová, que é o tetragrama. Os anjos mencionam esse sagrado nome com profunda reverência, sempre velando o rosto quando pronunciam. O nome de Cristo é tão sagrado para eles que proferem com grande reverência. Isso aqui é bem interessante, amados, porque hoje em dia está muito banal falar o nome de Deus. Todo mundo fala em qualquer lugar, e jura por Deus, e mente o nome de Deus. Tem pessoas fazendo barbaridades falando que é pelo nome de Deus. Então hoje, infelizmente, se banalizou demais um nome tão sagrado que os anjos, olha isso, os anjos
ao falarem o nome de Deus, de Cristo, eles se velam, eles têm uma grande reverência. E hoje o pessoal fala em qualquer circunstância. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Nossas palavras e ações são os frutos que apresentamos. Há muitos que ouvem os ensinos de Cristo, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas seus frutos são de molde a desgostar aos que não são membros. São jactanciosos e oram e falam orgulhosamente, exaltando a si mesmo, contando suas boas ações, como os fariseus, agradecendo, por assim dizer, a Deus porque não são, como os outros homens. E aí Ellen White é impressionada em Mateus 7, 21 a 23, que é a maior ilusão do falso cristão. E Ellen White também fala sobre a nova luz, igual o vento de doutrina. Essa nova luz, quando ela fala nova luz no sentido ruim, no sentido de, olha, uma nova doutrina, isso sim é heresia. Não existe uma nova luz fora da palavra de Deus. Tá bem? Então, quando ela diz nova luz, você precisa entender o contexto. Se ela está falando sobre uma nova luz herege ou uma nova luz de que naquele momento é novo para eles porque essa luz estava adormecida. Ok? Ellen White também vai falar sobre o traje americano. Essa moda na época era uma saia curta com que ia até o meio da coxa. Tá? E alguns usavam calça por debaixo e etc. Então é alguma coisa nesse sentido. Depois vocês procurem saber o traje americano na época de 1855, tá bom? Nenhuma ocasião deve ser dada aos descrentes para criticar nossa fé. Somos considerados esquisitos e diferentes e não devemos seguir um procedimento que leve os descrentes a assim nos julgarem, mais do que nossa fé requer que sejamos. Então tem muitas pessoas que eles colocam a norma mais alta do que ela é, né? E aí as pessoas ficam nos olhando diferente. Então aqui é um texto para nós considerarmos que também não precisamos parecer esquisitos, pessoas de outro planeta, no sentido de, olha, ele não se junta com a gente, que ele não faz isso, ele não faz aquilo. Nós temos que fazer a vontade de Deus e isso já vai automaticamente nos colocar um alvo, só que não precisamos aumentar mais esse alvo do que ele já é. Então, basicamente é isso que o texto está querendo dizer. Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. Aqui é falando sobre a questão das vestimentas e da moda da época, do traje americano. Se você for seguir essas tendências, é melhor que você elimine a mensagem, né? Não diga que é adventista do sétimo dia, tá? E hoje, infelizmente, as pessoas não estão levando isso a sério. Hoje tem adventistas que pintam todas as unhas, tem adventistas que não vão nem no culto da igreja, ou seja, só vão no sábado. Temos vários adventistas que estão mostrando tudo na vestimenta, né? Vão com uma sainha, vão parecendo que estão indo pro baile funk. Então tem muita coisa aí que não está coerente com o que nós adventistas pregamos. A terceira mensagem angélica fala, e aqui ela está sendo muito clara. Ela não, né? Deus está sendo muito claro. Se você for seguir essas tendências, é melhor que você não diga que é adventista do sétimo dia. Tá? E o último parágrafo, né, praticamente, ele vai mostrar para mim e para você que temos que tomar cuidado com a nossa influência para o mundo. Porque nós somos influência para o mundo. Tá? E no momento aqui, onde os influencers, né, os youtubers, ou seja lá quem for, está tendo muita predominância, né? As pessoas estão seguindo artistas, estão seguindo youtubers, estão seguindo os influentes. E nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nessas armadilhas, tá bom? E eu e você precisamos ser influentes para o lado do bem, né? Mostrar Cristo às pessoas, mostrar a verdade a todas elas. Esse era o capítulo 75, 76. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.